Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, vemos uma história do espírito Humberto de Campos, o irmão X, recebida pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além-Túmulo. Essa é uma das últimas edições do livro. Esse livro foi editado pela primeira vez, vamos aqui, em 1943. Uau! Tem bem uns 80 anos, não é? Nós hoje vamos ver a história de número 7. O transporte revelador. E nós hoje vamos ver a história de Jovelino Soares, um médium de uma casa espírita que estava começando um trabalho mediúnico e estava encantado com a sua faculdade, a tal ponto de começar a se fixar muito na prática da faculdade, e ele estava muito interessado no desdobramento. Daí a questão do transporte. O transporte é esse desdobramento, é o ser levado para outras instâncias, e isso realmente estava tomando a mente do nosso Jovelino. Mas vejamos lá, afinal, como se deu direitinho essa história e o que ela pode nos ensinar. Começa então a nos contar Humberto de Campos. Jovelino Soares, na sua vida calma de interior, desde algum tempo andava todo entregue às primeiras experiências mediúnicas. Não desprezava a pequena oficina mecânica, onde, com a colaboração de alguns auxiliares, era mais ou menos o patrão de si mesmo. Entretanto, não se furtava às prosas longas com os amigos. Raro cliente que, em trazendo máquinas a conserto, não lhe ouvisse extensas narrativas de casos pessoais. Andava impressionado, sobretudo, com os fenômenos de desdobramento. O que é o fenômeno de desdobramento? É quando um médium, que está encarnado, óbvio, né? O médium está encarnado. E então ele, vamos dizer assim, num estado alterado de consciência, seja induzido por si mesmo ou por um espírito, se desdobra, assim como acontece durante o sono, onde o nosso corpo espiritual ou perispírito se afasta do corpo físico e fica ligado ao corpo físico, o nosso corpo espiritual, que se afasta por um fio fluídico, conhecido como cordão de prata. Então, isso acontecia demais com Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Ela se desdobrava, ia a regiões resgatar suicidas, junto com o doutor Bezerra. Né? Então, muitos trabalhos eram feitos e também ia ver as cenas dos romances, das histórias que vieram pela mediunidade dela. Era uma característica muito própria da sua mediunidade. Ela assistia, os espíritos projetavam a tal ponto que ela se sentia inserida na cena, vendo, sentindo odores, ouvindo os sons, sentindo texturas. Tudo isso ela conseguia fazer em desdobramento quando os espíritos a inseriam no contexto das cenas que haviam ocorrido, né? Eles se lembravam, elas eram projetadas e ela entrava. Tamanha conexão com essas cenas que ela percebia isso tudo. Quando ela voltava para o corpo, então ela escrevia sobre o que ela viu,
sempre, claro, com a orientação dos espíritos para que ela escrevesse realmente de acordo com eles queriam que ela escrevesse, ok? Em 1943, Dona Ivone ainda não tinha sequer publicado o livro Memórias de um Suicida, né? O primeiro livro que ela publicou, que foi publicado em 1955. Mas já tínhamos Chico, não é? Tínhamos Chico Xavier, que tinha inúmeras mediunidades, né? Diversas. Psicografia, psicofonia, materialização, vidência, isso tudo. E muito, muito, muito mais. Então vejamos lá, isso já tínhamos Chico na Federação Espírita Brasileira, inclusive, vamos lembrar, que ele também é médium de Humberto de Campos, não é? Então, voltando aqui ao nosso Jovelino, ele estava muito impressionado com os fenômenos de desdobramento. Colecionava apreciável bagagem literária, ou seja, ele estudava, buscava se aprofundar no conhecimento daquele tipo de mediunidade que tanto o interessava. Então, ele colecionava apreciável bagagem literária nesse campo dos conhecimentos espiritualistas e lamentava que as suas faculdades incipientes, ou seja, iniciais, ele ainda estava, não é, no começo do trabalho mediúnico, lhe não proporcionassem os grandes voos. Ele queria grandes voos, grandes realizações, estava apenas começando, não é? No entanto, dia e noite procurava efetuar o tentando. Ou seja, ele ia lá e buscava ver o que ele conseguia em termos de expandir a sua capacidade mediúnica. Às vezes, enquanto os empregados iam e vinham à cata de chaves ou parafusos, lá estava o Jovelino em concentrações reiteradas, ou seja, uma atrás da outra, no aposento íntimo. Queria a qualquer preço. O aposento íntimo é um aposento no interior daquela oficina, né? Onde ele poderia ficar lá quietinho. Queria a qualquer preço realizar o transportes de desprendimento do corpo físico, de grande envergadura. À noite, esquivava-se ao serviço humilde do bem, ou seja, não aparecia lá nos serviços da casa espírita, não, porque não se contentava em confortar um doente, aplicando-lhe fluidos curadores ou reconfortantes, nem se conformava com o exame dos ensinamentos morais que as reuniões evangélicas ofereciam, as reuniões de estudo, as reuniões públicas. Dava preferência a tentativas mais vastas. Não se haviam verificado importantes desdobramentos com sensitivos diversos, ou seja, com médiuns diversos? Os livros científicos estavam repletos de relatórios nesse particular, ou seja, sobre esse assunto. Seus estudos e investigações prolongavam-se noite adentro. Por vezes, a esposa, delicada e dedicada, chamava-o a melhores raciocínios. Jovelino, não será mais razoável que te consagres ao trabalho profissional com assiduidade e devotamento? Chego a afligir-me por tua saúde. Creio que é muito justa a tua aspiração de maiores edificações espirituais. Contudo, suponho que deves criar um método para os teus esforços nesse sentido, sem descurar, ou seja, sem descuidar dos deveres que condizem com a paz do nosso lar.
Era ele que era o provedor das condições materiais de manter o lar. Se ele não trabalhasse e ficasse lá sempre, em concentrações e concentrações, daqui a pouco estariam mesmo com problemas financeiros, não é? O marido, com expressão quase rude nos olhos frios, murmurava com tédio. Ora essa, que falta à nossa casa? E concluía resmungando, como sempre acontece, não me podes compreender, dizia a esposa dele. Dizia ele para sua esposa. A companheira voltava, humilde, a novos argumentos, evidenciando enorme ternura, ou seja, ela não queria discutir, mas queria que ele refletisse sobre o que estava fazendo. Não me refiro às tuas experiências no sentido de condená-las. Conheço o valor da espiritualidade e não me internaria em considerações descabidas, ou seja, não ficaria aqui fazendo considerações descabidas. Não posso, porém, aprovar os excessos a que te vens entregando desde algum tempo. Não nos falta pão à mesa, todavia, escasseia a nossa tranquilidade doméstica. Teus hábitos estão fundamente alterados pelas demasiadas concentrações, sem qualquer observação de tempo ou conveniência. Ou seja, a qualquer hora, pelo tempo que ele achasse, ele lá se internava dentro do quarto e lá ficava. Isto não é bom, não é? Ele tinha várias funções, marido, pai, trabalhador, não ficava. Jovelino, todavia, não a deixava terminar. Ignoras acaso meus propósitos? Perguntou irritado. Desconheces os poderes do homem que se torna senhor dos dons superiores da natureza psíquica? Espero obter os grandes transportes em breves dias. E numa antevisão das experiências gloriosas, exclamava, de olhos parados, fixos na imensidade azul que se podia divisar além da janela aberta. Desdobrar-me, ver os céus ilimitados, conhecer a intimidade de outros seres, oh, que ventura, ou seja, que bênção, não é? Que bênção, que ventura poderá ser igualada a essa? Como tudo será então mesquinho neste mundo aos meus olhos. Imagina, ele se desdobra, percorre os céus, né? Pode, quem sabe, chegar a um outro planeta e depois volta, isso aqui ia ficar para ele o quê? Muito sem graça. Como tudo será então mesquinho, pequeno, desinteressante, nesse mundo aos meus olhos. A esposa afastava-se do visionário, procurando disfarçar as torturantes preocupações que lhe ralavam a alma sensível. E por muito tempo, Jovelino Soares prosseguiu em suas práticas exaustivas, indiferente aos prejuízos domésticos. Mantinha-se nas atitudes de recolhimento, num esforço incessante. Entregava-se às fórmulas verbais, multiplicava os jejuns, onde havia muitos compromissos palavrosos, mas nenhuma espontaneidade. A situação permanecia nessa altura quando, em noite de enorme esgotamento das energias físicas, o nosso amigo foi arrebatado a um sonho deslumbrante. Sentia-se, afinal, em prodigioso desdobramento. A região a que aportara, ou seja, a que chegara, em voo célere, ou seja, rápido, coroava-se de infinita beleza. Palácios de neblina dourada,
fulgiam, brilhavam a seus olhos. Extasiado, no cume de um monte adornado de luz, contemplava a cena, admirando a maravilha em humilde genuflexão. Se pôs de joelhos. Leve ruído denunciou a presença de alguém que parecia procurá-lo com interesse. O generoso benfeitor espiritual, que se adiantava, ou seja, que se aproximava dele, mostrou-lhe um sorriso bondoso e interrogou com ternura fraternal. Jovelino, a caridade augusta do Cristo permitiu que viesses até aqui, e estou pronto a atender-te. Que desejas do Senhor com um impulso tão forte? Sentindo-se vitorioso, o interpelado respondeu: valoroso emissário, desejo receber os dons do desdobramento espiritual lá no mundo. O mensageiro tomou uma atitude benevolente e esclareceu: mas já fizeste as experiências que a Terra te oferece nesse sentido? És um espírito desdobrado nas obrigações diversas? Podes já ser pai, filho, irmão, amigo, servo ou mordomo ao mesmo tempo, desdobrando-se, né? Sem inclinações prejudiciais, sabendo amar, corrigir, orientar, administrar, obedecer ou servir espontaneamente, se desdobrando todos esses papéis. Jovelino experimentou um choque intraduzível. Entendeu de relance a complexidade dos deveres que lhe eram exigidos e considerou: conheço, porém, pessoas que se desdobram sem tão grandes preocupações, como isso tudo que ele tinha acabado de ouvir. Então, o emissário respondeu com solicitude: em geral, nem todos os frutos são colhidos na época adequada, e quase sempre os frutos verdes são presa de crianças que os inutilizam desastradamente. Quer dizer, quando se tenta tirar, e muitas vezes as crianças fazem isso, os frutos ainda pequeninos acabam o quê? Se divertindo com aquilo e depois jogam fora, porque não podem comê-los. Diante da observação justa, que materializava um feixe de ensinamentos felizes, o visitante da esfera espiritual voltou a dizer, tentando explicar-se. O visitante é quem? Jovelino, não é? Talvez não tenha sido bastante claro. O que desejo é a permissão para os transportes sublimes da alma. Imagina se um espírito superior não vai nos entender. Será que é o espírito superior que não nos entende? Ou nós é que não entendemos o que o espírito superior, por vezes, tenta nos dizer ou nos mostrar? Se fosse o caso, não é? Como é aqui com o nosso Jovelino. E então o mentor responde: já efetuaste, porém, o aprendizado dessa natureza? Qual natureza? Dos transportes sublimes da alma, que o mundo, né? O aprendizado dessa natureza, já efetuastes que o mundo te oferece? Encontras-te senhor de semelhante aquisição? Como te transportas da alegria para a dor, da saúde para a enfermidade, da união para a separação, do conforto para as dificuldades? Porque nós nos transportamos muitas vezes, estamos com saúde, ficamos doentes, estamos bem e de repente algo vem a nos afligir. Como é esse transporte? E é isso que ele
lhe é perguntado: como te transportas nessas situações? Guardas em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, portando-te em todas as circunstâncias como em serviço de sua vontade e de seu amor? Vontade e amor de Deus. Confiança. O espírito terrestre não conhecerá os transportes sublimes sem essa preparação justa. A natureza não dá saltos. Nós vamos construir, desenvolver, progredir neste aprendizado, né? Apenas instâncias mais altas depois de passarmos por instâncias mais baixas. Não podemos chegar ao degrau 50 sem passar pelos degraus 9, 8 e 10. Não é? Continuando, aqui já indo para a parte final já da nossa história. Jovelino ficou atônito com essas perguntas que o mentor fez. Como é que ele ficava diante de situações mais difíceis da vida? Como era esse transporte de situações? Ele mantinha o bom ânimo, mantinha a fé? Então, Humberto de Campos diz que Jovelino Soares ficou atônito. Francamente, não havia pensado nisso. Embora se esforçasse, não encontrava recursos a fim de responder. Ficou sem resposta. O generoso mensageiro, percebendo-lhe a confusão natural, acariciou-lhe a fronte com inexcedível bondade e falou brandamente: teus serviços, entretanto, não estão perdidos. Fixa a atenção, porque te conduzirei neste momento à melhor região em que te podes manter com benefícios. Mais tarde, poderás atravessar os vastos domínios de outros mundos. O sistema solar exporá aos teus olhos maravilhas indescritíveis. Mas a solução do problema é igual ao da escada ou da montanha. Aquilo que falamos agora. É preciso equilibrar-se ao subir. O lugar a que serás agora conduzido não é tão luminoso e, todavia, possui a sua beleza peculiar. É a zona compatível com a tua posição atual, mesmo porque bem sabes que não se pode trair a classificação natural e gradual da natureza. No entanto, se conseguires ver como se torna necessário, encontrarás aí numerosas maneiras de enriqueceres as tuas faculdades. Reconhecerás as diversas potências que permanecem a serviço da tua iluminação. Jovelino exultava, imaginava, né, que o mentor ia levá-lo a regiões incrivelmente maravilhosas, iluminadas, embora o mentor não disse isso, né? E, a seu ver, enfim, descortinar os segredos do céu. Não seria naturalmente arrebatado a constelações mais altas, contudo, seria levado a regiões de sublime surpresa. O bondoso mensageiro estendeu-lhe a mão e disse em voz firme: vamos? O mecânico experimentou indefinível sensação de deslocamento. Guardava a impressão de que tombava sobre um abismo de luz. Daí a momentos acordou violentamente na própria cama. Afinal, ele estava dormindo, o corpo físico estava ali na cama. Para onde o mentor levou Jovelino, que estava desdobrado, ou seja, estava com seu corpo espiritual? Para onde? De volta para o corpo físico, de volta para o plano físico.
para que ele agisse aqui neste plano. Como é que nós vamos ascender a planos superiores se não formos fiéis aqui neste plano? Só poderemos ser fiéis no muito se tivermos sido fiéis no pouco, não é verdade? Humberto de Campos termina dizendo-nos assim: como interpretar a visão inesquecível, qual se fora auxiliado por benfeitores intangíveis, ou seja, como se ele estivesse ali ainda sob a influência da mente do querido mentor, começou a fixar a atenção em si mesmo. Sim, ele era o instrumento de Deus para desenvolver a luz do mundo, assim como todos nós. Então, começou Jovelino a fixar a atenção em si mesmo. Contemplou os pés e meditou nos benefícios que deles poderia oferir, caminhando exclusivamente para a bondade. Deteve-se no exame das mãos e refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe era possível cumprir. Quantas tarefas maravilhosas poderia cumprir com o auxílio dessas ferramentas abençoadas que são as mãos? E os olhos? Não conseguiria com eles realizar o trabalho de seleção perfeita da verdade e do bem, de modo a se afastar de todo o mal? E os ouvidos? Não seria justo converter os ouvidos em arquivos de prudência e sabedoria? Ouvindo pessoas mais sábias e mais prudentes, aprendendo com elas. Jovelino passou revista às faculdades dele, faculdades comuns, identificando-lhes o valor que até então desconhecera. Não seriam essas faculdades comuns que todos nós temos as potências preciosas concedidas por Deus para o bem da sua iluminação? O que mais nos chama a atenção da história do Jovelino é que o Jovelino pode ser cada um de nós, não é? Porque o que Jovelino recebeu, nós recebemos igualmente. Recebemos a visão, recebemos a audição, mesmo que não 100%, não é? Se tirarmos aqui os óculos, muitas pessoas veem pouco, não é? Outras veem nada, mas têm outros sentidos. E nós sabemos que há uma compensação dos sentidos, não é? Mas nós temos a audição, nós temos a capacidade de falar, a capacidade de andar, a capacidade de trabalhar as nossas mãos. Temos a capacidade da inteligência, estudarmos, nos aprimorarmos no nosso entendimento e na nossa ação no bem. Isso não só Jovelino, todos nós. Não vamos alçar voos mais altos enquanto não trabalharmos em ambientes mais simples e mais materializados como os que estamos agora vivendo enquanto encarnados. Temos muito que aproveitar aqui no período em que nos encontramos encarnados. Vamos orar, vamos pedir ajuda, e assim como o nosso Jovelino foi ajudado a despertar a sua percepção para o que realmente importa, está o nosso anjo guardião, os bons espíritos, muitas vezes também se aproximando de nós para nos aconselhar, e nós podemos não lembrar, ok? Retornamos, acordamos, não é? E podemos às vezes não lembrar, nós nos sentimos mais atentos, mais dispostos muitas vezes. Mas vamos orar, porque é claro que isto vai acontecer na medida da nossa solicitação. Jesus diz para pedirmos, porque quem pede, obtém. Quem procura, acha. E quem bate a porta do alto,
essa porta se abre. O nosso Jovelino foi instrumento de uma lição valiosa para todos nós. E o transporte revelador revelou para o Jovelino e para todos nós que todos nós somos instrumentos de Deus e que, servindo a Deus, estamos servindo nós mesmos na nossa própria iluminação. Semana que vem estaremos de volta com mais uma história do nosso Humberto de Campos, aqui do Reportagens de Além Túmulo, no nosso programa Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.